Cuidando de você. Olá, você está em mais um episódio do Cuidando de Você. Hoje eu estou com uma convidada muito especial para falar de um tema que você não nos ouviu falar, você que sabe aqui que a gente sempre fala sobre temas vinculados à saúde mental, de uma forma bem holística mesmo, integrando saúde física, integrando até saúde espiritual, por que não? Sempre comente aqui os temas que você se interessa mais e não deixe de conferir os mais de 190 episódios que estão disponíveis na nossa plataforma. É muito conhecimento de graça, assim, uma chuva de conhecimento para você conseguir se aprofundar cada vez mais. E hoje a gente vai falar sobre geração Z e a frustração no mercado de trabalho. E eu tô com uma especialista aqui no assunto, a Ana Letícia Magá. Oi! Maravilhosa, lindíssima, que é consultora obrigada. de carreiras voltado justamente para a geração Z. Sim, fala com a galera jovem. Então se apresente aí, quem é você, Obrigada. da onde você Olha, veio, vou e contar muito tudo, obrigada sem por estar aqui. segredos. Vamos lá. Eu sou Ana Letícia Magá, eu sou mentora de carreira da geração Z e produzo conteúdo para internet também. E eu tenho o canal Futurana, que é uma plataforma de educação de carreira para os jovens, para ajudar eles a entrarem no mercado de trabalho. Eu acho que o meu maior talento, assim, é ensinar as pessoas a venderem o talento, né? Venderem eu brinco que é como vender o seu talento sem cobrar barato. Então, sempre dentro dos meus conteúdos, eu falo muito sobre valorização profissional, empoderamento, né? Como você olha pra você e reconhece o seu valor. Porque o mercado de trabalho, ele é bem cruel, né? Com todo mundo, não é só com o jovem, não. Uhum. Mas com o jovem, ele tem uma crueldade extra, que é o fato dele não ter experiência anterior e não saber muito como funciona o mercado. Então, a ideia do meu conteúdo, do meu trabalho, é justamente fazer essa ponte entre o mercado de trabalho que parece tão cruel e esquisito e os jovens que estão chegando. E queria agradecer pelo convite, porque eu amo falar sobre conexões, sobre pessoas, né? Sobre como que a gente transforma o mundo. Então, acho que esse aqui é um lugar muito legal de estar. Obrigada. Eu já tô super empolgada, até porque a gente nunca falou sobre esse assunto. E só confirma aqui, geração Z são aqueles nascidos a partir de 1990 até 2010. Então, não existe um único recorte, né? Tá. Cada pesquisa que você olhar vai te dar um resultado. Eu trabalho com 95 a 2010. Mas foi o que eu falei, não existe uma regra. Porque aí, se a gente quiser sentar nas teorias das gerações, a gente vai fazer um papo longo aqui. Porque tem a lógica de dividir a geração assim, ela vem de uma teoria criada, se não me engano, na década de 70, 80, enfim, que fala um pouco sobre esses períodos. Então, por isso que não existe uma regra, porque não existe uma ciência por trás que determine um recorte geracional, né? Então, a gente fala sobre esse período. Então, a gente tem aí hoje, né, um jovem de geração Z com 13 anos até uns 27, 28 anos. Tá. É um período aí que só pra ter uma situada, Legal. né? Porque às vezes a gente fala do ano e tem que ficar contando os dedos pra ver qual é a idade. Mas normalmente é essa idade. E o que te fez querer trabalhar com a geração Z, assim? Quando que surgiu essa vontade? Porque você é publicitária de formação, né? Sou publicitária de formação, trabalhei 12 anos na área, liderei 2 agências multinacionais, já tive mais de 55 funcionários abaixo de mim. Então, eu tinha uma carreira, assim, tipo, consolidada dentro da área da publicidade. Só que eu acho que sempre eu quis crescer, assim, eu tinha um impulso de crescer, eu queria crescer rápido, porque eu achava que atrás da sala do chefe ali, diretor, tinha as soluções do mundo, certo? Todas as respostas estariam naquelas salas de reunião, correto? Então, eu fui crescendo profissionalmente com muita vontade, assim, porque eu queria saber os segredos. E adivinha o que aconteceu? Você não descobriu os segredos? Menina, não. O que eu descobri é que tem mais confusão na liderança, que o incômodo do estagiário provavelmente é um bololô que está acontecendo na sala da presidência. E que está repercutindo ali até chegar na ponta. Então, quando eu cheguei nesse momento, eu vi como quando eu entrei no mercado de trabalho, eu vi coisas muito tóxicas, tipo, você tem que ralar muito ainda para poder aprender, é assim mesmo, tá desmotivado, né? Você vai sair no seu horário, tá desmotivado? E eu ficava muito assustada com tudo isso e fui aprendendo justamente na marra, que é a forma como todo mundo fala, que é a forma
certa de aprender. E aí eu percebi que não tinha ninguém virando pro jovem falando assim, então, na entrevista de emprego, né, que eu falo que é uma grande pegadinha ali, porque o RH faz umas perguntas, qual o seu pior defeito? Tu vai falar que tu, sei lá, tem preguiça de trabalhar, ou que você não gosta daquilo ali, tá fazendo a entrevista de obrigação? Você não pode, você não é o espaço para sinceridade. Não, você vai falar resiliência, Você vai assim, falar o perfeccionismo, aquela coisa. Só que aí, quando você recebe essa pergunta pela primeira vez, você é uma pessoa pura, você vai falar um defeito real, assim, um defeito que vai atrapalhar, só que não necessariamente vai, né? Que é um defeito seu. Eu sou desorganizada. Você vai chegar na minha casa, vai abrir minha gaveta, vai chorar, vai falar, meu Deus, Letícia. Mas quando eu tô no meu ambiente de trabalho, eu vou ser organizada. Por quê? Porque o meu trabalho depende dessa organização, né? Pra fluir com todo mundo. Então, eu vou me obrigar a ser organizada ali. Então, não é porque eu tenho um defeito que impacta diretamente minha vida pessoal que eu vou carregar isso pra mim, né? No meu dia a dia profissional. Então, eu acho que os jovens, eles entram muitas vezes desassistidos. E quando eu falo jovens, eu falo a pequena Ana Letícia, de 19, 18 anos, quando começou a entrar nesse processo e foi atropelada. Então, eu decidi que não precisava ser assim, né? Que a gente tinha ferramentas de mudar. Então, por isso que eu ensino processo seletivo, passo a passo, como você constrói um currículo estratégico, como você se posiciona diante do mercado. Tem um vídeo meu que eu falo como dizer não para o seu chefe só dizendo sim. Então, eu vou ensinando as estratégias que passa por inteligência emocional, que passa por comunicação não violenta, que passa por administrar, né, e o seu valor profissional também, né? Porque o mercado de trabalho quer fazer que a gente acredite que vale 50 centavos para poder pagar 25, entende? Então, eu tento mostrar um outro lado, né? Do nosso valor e do nosso potencial. Falei demais! Não. Muito obrigada pelo convite. Tô adorando esse papo. Eu tô aqui, eu fiz uma viagem no tempo, porque eu também tava pensando, quando eu acabei de me formar e comecei no mercado de trabalho, e uma das coisas que mais me chocava, porque eu também tinha essa pureza que você falou, e uma das coisas que mais me chocava é a desconexão do que a gente aprende na faculdade para as coisas como elas são na vida prática. E eu sei que mesmo muita coisa mudando hoje em dia, porque infelizmente eu sou formada há mais de 10 anos, corta a cena, mas eu sei que muita coisa tem mudado, mas eu sei que o perfil educacional ainda é igual, é retrógrado, e o que eu sei também é que muitas profissões muitas profissões novas estão surgindo a cada ano, né? E tem muitas profissões que ainda nem existem e que essa geração principalmente vai ter que tá ali à frente, vai ter que se reinventar para inventar profissões. Então, como que você vê também essas dores e demandas hoje do jovem, já que hoje o mundo é mais inconstante? Então, naturalmente, eles também têm que desenvolver habilidades, eu tenho essa sensação, muito mais rápido do que a gente, assim, do que eu, pelo menos quando eu era recém-formada. É uma verdade isso que eu tô falando? Foi só uma dedução. Eu acho que tem bastante percepções que estão alinhadas, sim, com o que a gente vê nas pesquisas, que eu sinto também no dia a dia, trabalhando diretamente com os jovens. O que a gente vê, eu estava agora num evento, eu dei um workshop para liderança, uma liderança super sênior, e aí um homem falou para mim assim, não, é porque o mercado de trabalho... ele tá mudando muito, ele muda muito, tá inconstante e tal. E aí, ele falou como se... Ele falou de um jeito, deixa eu tentar explicar melhor. Como se ele acreditasse que antes as coisas estavam mais encaixadas. E que agora parece que tudo se embolou. E aí, eu falei pra ele, olha, se a gente for colocar em perspectiva a história do trabalho, a forma como a gente trabalha hoje... mudou completamente. A gente pode colocar, assim, numa perspectiva até, se quiser trazer um dado bem forte, a escravidão não tem nem 150 anos, tem, sei lá, 130 e poucos anos que a escravidão foi abolida. Então, só a partir disso a gente já consegue entender como que o trabalho não é da forma como a gente conhece. Ponto. E aí, essa sensação de que antes era bom e agora não tá mais, é porque a gente também se baseia muito na nossa história de vida. Então, às vezes, a gente não faz olhar esse passado recente para ver
como que era antes. E a outra coisa o que está acontecendo agora é que as mudanças elas estão vindo mais rápido. E não que não tá, antes não mudava e agora tá tudo mudando. Não, elas só estão vindo mais rápido. E por que elas estão vindo mais rápido? Eu acho que a primeira coisa que a gente passou foi, a gente ainda vive, né, ainda não tem uma pesquisa dizendo da nova era, mas a gente tá na era da informação, que é a era onde a internet permite que com o Google você tenha acesso a tudo, qualquer resposta, né, que você queira. E um chat GPT de transformar essa dúvida numa resenha, um texto, um vídeo, né? A inteligência artificial, ela também caminha nesse lugar. Então, a gente faz com que a gente está na era da informação, que traz também a era da desinformação, a era da confusão, a era da gente achar que visualizar essa instabilidade de uma forma mais fácil, né? Antes tinha um acidente na rua, você só ia saber se alguém te contasse ou saísse no jornal. Agora, se você abrir seu celular, vai ter foto, o ângulo, a forma. Então, eu acho que a gente está vivendo num período difícil, mas a gente também está vivendo num período onde a gente é bombardeado o tempo todo pelas mudanças e de forma muito rápida, né? Parece que as 24 horas já não são mais suficientes para a gente ler tudo que tem de disponível, saber de todas as informações, se preparar, enfim. Então, a gente tem essa velocidade que conta um pouco para essa confusão acontecer. E o que você sente, assim, que essa velocidade tem feito com os jovens? O que essa geração, principalmente, tem vivido que, de repente, as outras gerações anteriores não sentiram tanto, não tiveram tanto problema? Porque o que eu escuto muito, ainda mais no universo do LinkedIn, é um pouco de uma guerra geracional, de pessoas falando que essa geração é mais preguiçosa, é mais acomodada. Eu acho que tem alguns recortes. Então, a gente também não pode generalizar como nenhuma geração, porque também tem recortes de privilégios, de contexto e etc. Mas tem nuances que também precisam ser analisados, né? Do que faz essa geração ser única para a gente conseguir até ter um convívio melhor. Olha, quando eu falo que eu vou falar de juventude, dependendo da faixa etária, parece que eu vou tomar uma chinelada. Sério, eu fiz nesse workshop que eu dei para liderança, uma das etapas do workshop era a gente montar um mapa de palavras com o que as pessoas achavam sobre a juventude. E eu falei, gente, é anônimo, aproveitem. Botem o que vocês acham, porque eu precisava sentir um pouco do termômetro do que aquela plateia sabia sobre juventude, o que pensava. O mapa do terror, assim. Acho que imediatista era a melhor palavra que tinha, que era geração mimimi, acomodado, preguiçoso, só assim, coisas, né, complicadas. Então, o que eu acho que a gente tem dentro de desafios para a juventude hoje? Definitivamente, a transformação do trabalho, né, que pega todo mundo, é um desafio para a juventude. E aí, quando a gente fala do ponto de vista mais técnico, por exemplo, a gente está passando hoje pelo bônus geracional. O que significa? Existem mais pessoas economicamente ativas no Brasil do que pessoas que estão idosos, crianças ou pessoas que não podem trabalhar. Normalmente, durante esse período, os países eles aproveitam essa mão de obra e crescem absurdamente a economia. Tem muita gente ali, disponível. O que está acontecendo hoje com o Brasil é que a gente não está aproveitando esse bônus geracional. Então, os jovens hoje, a gente fala muito sobre o desemprego e a questão da geração prateada, né, do descarte dos profissionais com mais de 50 anos, que é uma realidade, mas a gente tem um outro problema também, que é a inserção dos jovens no mercado. Hoje, a gente tem 2/3 dos jovens, quando a gente vai comparar com a média com as outras idades, os jovens são mais que o dobro da média do número de desemprego. Então, o desemprego, ele atinge mais fortemente a juventude, que não é falado. Você não vai encontrar essa informação em nenhum lugar. Então, assim, quem está desempregado hoje? O jovem. Mais do que a média comparado com as outras idades. Tá. Outro ponto, a gente tem uma perda de empregos, né? Os estudos dizem que a gente vai perder cerca de... Eu não vou saber o número exato, mas é como se fossem 80 milhões de empregos, enquanto a gente vão ser criados 95 milhões de novos empregos. Ou seja, a gente vai ter mais vagas do que pessoas ali, né? Mais vagas novas do que perda de vagas. Então, a gente vai acabar, vai ter um número de desemprego? Não. O que a gente vai precisar é de pessoas mais qualificadas para ocupar essas novas vagas. Só que a gente não está absorvendo a juventude no mercado de trabalho. A gente não está
a gente não está aproveitando essa mão de obra. A minha pós-graduação, que eu estava até contando para você no início, né, que estou fazendo um TCC sobre geração Z, e aí é geração Z de periferia. Então, eu falo sobre o mercado de trabalho, as perspectivas de carreira da geração Z de periferia. E aí, o que a gente vê é que a perspectiva de futuro serão vagas abertas e jovens que não foram treinados para trabalhar nessas vagas abertas. Então, a gente vai ter desemprego enquanto tem vaga, que a gente já está vivendo isso hoje. Mas vai ser pior ainda, desemprego e vaga, porque a gente não está conseguindo inserir esses jovens no mercado. Então, eu acho que a juventude acaba, de diferentes formas, recebendo esse impacto, porque não está conseguindo emprego, aí começa a trabalhar no subemprego, e aí no emprego informal, e aí a gente já tem estudos que mostram que quando você começa a sua carreira no mercado informal, você demora até o dobro do tempo para conseguir atingir um salário digno. Caramba. Então, a gente já está numa grande confusão agora. E aí, a juventude sente. Então, o que eu vejo hoje dos jovens? Eu vejo jovens muito inseguros em relação ao mercado de trabalho, muito inseguros em relação a essa transformação, com poucas pessoas ajudando eles a guiar esse caminho, porque a família vai falar, pô, faz o mesmo caminho que eu fiz, sei lá, o pai é advogado, vai falar, faz direito que tá tudo certo. E o direito que tá mudando tudo agora, que é tudo digital, tudo se transformando, não é tudo certo mais. Então, eu acho que eles estão muito perdidos de quem poderia fazer essa ponte, né? Eu acho que o meu trabalho também vem muito dessa necessidade de ajudar os jovens a entender melhor esse caminho. Então, assim, as perspectivas, quando você pega os relatórios, é apocalipse, não vou mentir. Nossa. Porque a gente tem perspectivas muito ruins. Mas quando você pergunta para o jovem é otimista. O jovem é otimista. Ele tá confuso, ele tá se sentindo perdido, ele tá se sentindo mal, mas no fundo, ele quer, não, eu vou crescer, eu vou conseguir e tudo mais. Então, ele tem quando você pega num recorte de trabalho, ele tem uma vontade de fazer. E é aí que mora a nossa esperança, de conseguir pegar essa vontade e transformar em ação, em transformar em vaga, em programa de inclusão do jovem no mercado, enfim, conseguir fazer essa transformação. Nossa, eu tô aprendendo muito aqui, porque você trouxe muitas informações relevantes, até sobre essa falta de match. Porque se tem empresas precisando dessa mão de obra, e tem tanta gente e tanto jovem disponível só para ter a primeira oportunidade, eu fico pensando na perda de tempo que tanta gente fica gastando energia para criticar essa geração ao invés de ouvi-los, ao invés de buscar alternativas, porque não adianta você só criticar, toda geração vai ter suas particularidades, né? Sim. Se a gente quiser ver sempre o copo meio vazio, a gente vai conseguir. Obviamente não é uma geração igual, porque o mundo tá mudando. Já é uma geração que é mais preocupada com saúde mental e propósito, de fato, né? Tem muitas pesquisas que mostram isso, e é só você conversar que você percebe. Isso é uma coisa positiva, não é uma coisa ruim. Poxa, querer dar significado para o trabalho é cada vez mais importante, até porque, como você trouxe, muitas profissões vão deixar de existir e muitas profissões vão ter que ser criadas. Exatamente. Então, se a gente não dá um porquê para o que a gente faz, eu não vou nem conseguir entender o que eu quero de fato. Então, essa consciência eu percebo que hoje é maior, mas é claro, existe talvez uma demora maior na maturidade. Pode ser que sim, até porque mesmo a minha geração Y, ela já demorou também mais para amadurecer do que a geração X, que casava mais cedo, tinha, né, filhos mais cedo e tal. Tipo, com a minha idade, minha mãe tinha filhos, né, nossa, minha mãe, coitada, 18 anos já morava fora de casa. Era uma outra realidade, porque o mundo também era diferente. Sim. Então, a gente tem que considerar tudo isso e parar esse jogo da culpa, né? Como você lidou, por exemplo, nessa reunião que você falou desse conflito geracional? Você conseguiu trazer dados novos? Porque eu imagino o desafio. É um desafio muito grande, mas eu acho que o mais importante, até disso que você trouxe de reflexão, é que eu falo pra todo mundo, vou falar olhando pra câmera. Boa, Ani. O papel de incluir a juventude no mercado de trabalho é da liderança. Se você está reclamando hoje que o jovem, ele não tem comportamento, ele não tem isso, ele não tem aquilo, o líder, ele é responsável por pensar em estratégias de aproximação da sua equipe.
Porque você vai botar essa responsabilidade em cima de uma pessoa inexperiente, que tá chegando agora. É que nem um pai ou uma mãe que quer que a criança se autogerencie e que saiba das respostas e que saiba não rolar no chão do shopping e falar: mamãe, estou frustrada porque gostaria muito de comprar aquele brinquedo, porém não vejo caminhos. Não vai acontecer. Então é a mesma coisa. A gente tem uma liderança hoje que reclama muito do comportamento do jovem, mas quando a gente vai olhar ali, eu falei isso nesse workshop, né? Que uma das perguntas foi, tipo, como que existem regras dentro do ambiente de trabalho? Como que a gente faz para o jovem seguir as regras? E aí eu falei, olha, a gente foi educado durante muito tempo numa lógica de essa é a regra e você tem que obedecer. Aí vem o jovem e pergunta, ué, mas essa regra 7 aqui eu não tô entendendo. E aí o que acontece? Às vezes nem você entendeu. Aí você vira pro jovem e fala assim, mas tem que seguir. É a regra 7, você tem que seguir a regra 7. E você se arma ali porque você também não quer mostrar pra ele que você também não sabe por que você tá seguindo a regra 7. Que ninguém te explicou e que você só foi com todo mundo. Então até que ponto também a gente não fica incomodado pela juventude obrigar a gente a dar respostas de coisas que nós nunca perguntamos. Então, o papel de inclusão da juventude no mercado de trabalho é da liderança. Ai, mas eles têm que entender, eles têm que ser desenvolvidos. A juventude precisa ser desenvolvida. Como toda juventude, né? Porque os jovens, eles se renovam, né? Não é só a mesma galera. Eles se renovam. Então, precisam ser incluídos, desenvolvidos, ouvidos. E, óbvio, mas aí o jovem não tem nenhuma responsabilidade nisso. Eles precisam ser acompanhados, que é a lógica. Então, você desenvolve, você acompanha o jovem, que vai te trazer aquela demanda de não tô entendendo porque eu tenho que vir de terno todo dia pro trabalho. Roupa não trabalha. E aí vai vir a pessoa que acompanha e vai falar, você tem toda a razão, mas existem alguns protocolos que ajudam a gente a assumir posturas. Você tá de terno, é diferente de você tá de regata, bermuda e chinelo, que te deixa numa sensação de mais conforto e mais tranquilidade. Então, a roupa também ajuda a dar um tom. Então, quem é a pessoa que tá acompanhando e ajudando ali a construir? Não existe. Existe o quê? Esse jovem! E aí, o que eu ouço de algumas lideranças mais extremas, assim, por isso que a gente vai investir em inteligência artificial. Que é, tipo, pra não contratar... Não acredito. Sim. Não acredito se eu ouvi isso. É sério. Que é o investimento de inteligência artificial é porque pra não precisar lidar com a juventude. E o exemplo que você deu em relação a pais e filhos foi muito brilhante. Porque é isso, é como o pai que fala com uma criança, às vezes, de 3 anos. E tem muito, mesmo hoje com a conscientização... Mas tem muito pai que fala com uma criança de 3 anos como se ela fosse um adulto. Tipo, engole choro. Não, tipo, se regula aí. Você tem que se virar para você conseguir se equilibrar, ao invés de lembrar que ele é o responsável, né? Ele tá ali naquele papel de ajudar a criança a se acalmar e conseguir dar aquele entendimento, até porque, já você deu o recado, eu quero dar um outro também, até porque até os 24 anos, a área do córtex pré-frontal, que é responsável por a gente tomar decisões na nossa vida, ela não está completamente formada. Então, o adolescente, ele não consegue fazer escolhas ponderadas porque ele tá nessa formação e até ele ser um jovem adulto de 24 anos, ele ainda não consegue ter totalmente o domínio da sua razão, fazer esse controle, somado ao fato de que ainda essa geração também não teve inteligência emocional na escola e etc. Então, assim como a gente se queixa por não ter tido, eles também não tiveram. E aí somam essas coisas do mundo muito mais louco, né? Não tem nem nervoso. O que falar. E isso aqui, eu falo, gente, ainda bem que, tipo, eu passei a minha adolescência sem o contato de um celular, porque eu sei o que o celular hoje faz com qualquer geração. Sim. Né? Ele rouba a nossa atenção, ao mesmo tempo que ele pode ser uma grande liberdade aqui na palma das nossas mãos. Agora, para a geração que desde a infância teve contato com isso é uma extensão delas, isso naturalmente vai fazer o cérebro ficar mesmo menos atento às coisas, a pessoa mais dispersa ao foco. Então, tudo isso tem que ser considerado num desenvolvimento, como você falou, não só criticado, excluído, mas como você pode incluir e pode até
oferecer alternativas para esse jovem conseguir ficar mais focado, porque é o meio que ele foi criado, não adianta ficar culpando pelo meio que ele veio, né? A gente vê muita mãe falando, né, às vezes dos filhos pequenos, nem dos adolescentes, mas dos adolescentes também. Ah, porque meu filho não sai do celular, não vai sair do celular, mas se a gente botasse uma câmera ali na casa, os pais não saem do celular, né? Todo mundo é um reflexo do outro. Se a gente tirar o celular de todo mundo, será que as pessoas vão conseguir conversar dentro de casa? Muitas vezes não. Tem várias histórias de mães que, com jovens adultos ou ali adolescentes e tal, que, cara, olham pra mim e falam, eu não entendo o que ele quer, não entendo o que ele quer dizer. Eu fico, de repente é porque seu jovem tá em 2023 e você ainda tá com pensamento de 1900 e quanto? 1993, 1960, o mundo é hoje. Então, também tem esse conflito. Muitas vezes, algumas pessoas ainda estão com conceitos, carregando nas costas aqueles conceitos de quando eu era jovem. Você ainda é jovem, dentro de você, na idade, na identidade. Já dá um pouco mais espaçado, um pouco mais sênior. Então, é isso. Para mim também. Eu tenho 34 anos, eu falo para a juventude, mas eu tenho 34 anos e eu também tento sempre fazer esse exercício de me pôr no meu lugar, me pôr no lugar do mais sênior que eu e me pôr no lugar do jovem, para tentar encontrar o que a gente chama de mercado de trabalho intergeracional, que é justamente essas diferentes idades convivendo e tendo que se entender. E o que você acha que torna essa geração única? Quais são as características gerais, assim, que você observa até no seu trabalho? Eu acho que essa geração, ela é uma geração... E aí, quando a gente fala de geração Z, né? São várias gerações e são várias juventudes. Quando a gente fala, por exemplo, da geração Z de periferia, a gente está falando de uma geração que ela quer muito realizar os sonhos profissionais dela. E ela tem uma carreira que ela precisa conquistar estabilidade para conseguir sonhar. Tá. Então, os jovens de periferia, eles querem estabilidade financeira, né? E aí, o que eu acho de diferente desses jovens? Eles são jovens que estão... eles têm uma garra de conseguir, de se desafiar, apesar de tudo, né? Parece meio clichê, mas de entrar no mercado, de se envolver com aquele trabalho, de conseguir se desenvolver, que toda vez que eu ouço pesquisas falando sobre o recorte geracional e colocam a geração Z como uma geração preguiçosa, uma geração... Eu fico assim, gente, para que recorte vocês estão olhando? Olha essa potência aqui. Então, a gente tem esse jovem, que é um jovem que tem uma vontade de concretizar esses sonhos profissionais e muita garra e muita determinação. A gente tem dentro do outro contexto, né, jovens quando tem mais dinheiro, mais acesso, jovens com muita vontade de transformar o meio, de estabelecer, de romper com as lógicas anteriores. Então, muito desses complexos que a gente tem, assim, a juventude não quer trabalhar. A juventude não quer trabalhar mais do que 8 horas por dia sem receber a remuneração competente. A juventude não quer trabalhar em coisas que não estejam fora do seu contrato. A juventude não quer ser contratado para uma função e ter que trabalhar em outra função. Então, será que a juventude é problemática? A juventude finalmente está colocando os pontos aqui, olha... Está conseguindo estabelecer mais limites. Limites, e isso está incomodando, porque... fomos todos educados a não estabelecer limites, né? Então, eu acho que aí a gente tem... Mas o estabelecer limites também tem a ver com renda. Porque... Sim. E por isso que eu faço esse recorte, porque tem a ver com renda, porque o limite também é você ter opção. Opção de colocar o limite, porque o limite muitas vezes vai te trazer uma consequência positiva, quando você consegue estabelecer um limite que é respeitado, ou negativa quando aquele limite parece ofensivo. Tipo, não quero trabalhar sem ser remunerado. Então você não é comprometido, demitido. Então eu faço esse recorte pra gente entender que existem juventudes e gerações Z, né? Não só uma geração única. Mas pra mim, eu acho que crescer na era da informação faz com que você não necessite mais que alguém te conte ou que você tenha estudado na universidade ou num curso, não precisa que alguém te conte. Você vai lá e fala, ouvi aqui uma palavra, não conhecia, vou dar um Google e vou saber.
E isso tudo está na palma da sua mão. Então, o trabalho dificultou para todos, né? De ter que olhar para o jovem e falar, ai meu Deus, ele sabe mais do que eu. Em muitos aspectos, sim. É porque é mais fácil, de novo, né? Você criticar o novo, porque o desconhecido dá medo. Então, uma postura diferente que consegue colocar mais limites, que quer entender o porquê de fazer as coisas, assusta. Porque isso, de fato, vai entrar num conflito com gerações que estão acostumadas a pensar diferente. E, de novo, essa importância de, gente, vamos trabalhar para unir, para juntar forças e para incluir. Porque se cada geração também puder agregar com o que tem de melhor, as gerações mais experientes puder justamente contribuir com mais experiência, as gerações mais novas com esse frescor, dessa criatividade, dessa mente mais limpa, para poder abrir caminhos, aí sim a gente vai começar a encontrar soluções. Eu lembro que a minha primeira oportunidade de emprego que eu tive, eu era muito, muito bicho do mato. E eu era tímida, assim, pra caramba. Só que o meu primeiro chefe, a gente tinha uma boa diferença de idade, assim, talvez mais de 20 anos. Então, me intimidava um pouco a senioridade dele. E, obviamente, que ele, como homem mais velho, numa empresa de consultoria, era muito mais respeitado do que eu, nos meus 21 anos, menina de tudo, que ficava vermelha. E eu já contei aqui essa história que esse meu líder, ele de fato foi um líder. Porque ele me respeitou muito e ele acreditou no meu potencial. Ele falou, Paula, o que você precisar de ajuda, você pode contar comigo, mas eu quero que você acredite em você. E ele falava isso na frente das outras pessoas. Não, a Paula vai te ajudar. Não, agora não vou mais ser eu que vou fazer isso. A Paula vai poder te auxiliar nisso. E claro que às vezes eu passava por uns apuros, por muitas situações que eu não sabia, mas é o que você falou. Na época eu já tinha essa facilidade de pesquisar, não tanto quanto a gente tem hoje, mas de ir atrás do conhecimento. Então, quando alguém acredita em você, até a tua postura muda. Com né? certeza. A gente tem, para mim, a solução para esses conflitos geracionais é a gente lembrar que as pessoas que estão à nossa volta, que a gente tem mais relação e mais afeto, a gente conseguiu cultivar esse entorno por afinidade, coisas que você tem em comum. Então, é aquele amigo da bola, né, que você vai jogar futebol, ou então aquela pessoa ali do escola de teatro, ou da dança que você tem, ou então o grupo de mães, os vizinhos do condomínio. E quando a gente coloca na perspectiva da afinidade e não da idade, a gente consegue ver num show uma criança e um idoso chorando abraçados porque aquela banda é uma paixão em comum. Então, o que fez eu falo muito sobre gerações, mas eu também falo como que ficar, muitas vezes, falando da diferença, ela traz essa percepção de aresta, né? E quando a gente começa a falar sobre as afinidades, que para mim, a questão do jovem falar sobre não quero trabalhar mais de 8 horas por dia e não receber por isso, ele é um sentimento coletivo, né? Não é assim, quem gosta, gente, de trabalhar de graça? Ninguém. Então, ou só viver pro trabalho. Então, quando a gente começa a olhar para essas reclamações, é porque às vezes vem umas frases muito prontas que geram conflito. Posso até falar sobre isso. Mas, quando a gente começa a falar sobre as afinidades, a gente muda a perspectiva de conexão. Tá. Não sei se você quer que eu fale a frase polêmica. Quero. Ah, tá bom. Pode. Tem uma frase polêmica. Vamos ser polêmicas. Polêmica. É uma frase polêmica das redes sociais que os jovens falam muito no TikTok e a galera bate muito no LinkedIn. Eu tô nas duas redes produzindo conteúdo, então eu fico só assim, meu Deus. Eles falam muito assim, salário mínimo, esforço mínimo. E aí, quando a gente joga esse contexto pro LinkedIn, a galera bate na juventude, tipo assim, como assim, salário mínimo, esforço mínimo, e o comprometimento, e o vestir a camisa. Quando você vai para a juventude e destrincha um pouco mais esse termo, teve uma vez que um jovem me contou que ele tinha sido contratado para ser assistente de professor. E aí, no contrato lá, no primeiro dia, assistente de professor vai lá, toma, ajuda aqui a arrumar a sala. Depois de um tempo, começaram a pedir para ele lavar o banheiro da escola. Que isso? Juro! Não. Falaram, então, agora, além de arrumar a sala,
você tem que lavar o banheiro da escola. Tô Sim. chocada. E aí ele falou, então eu me demiti, porque assim, não me pagavam pra isso, salário mínimo, esforço mínimo. Gente, ele tá usando uma frase pra dizer o desconforto dele, porque ele desconhece uma coisa chamada desvio de função, que era o que ele tava sofrendo ali. Então ele fala, não estavam me pagando por isso, então eu pedi demissão, porque salário mínimo, esforço mínimo. Então quando a gente vai destrinchar um pouco mais o que esse jovem tá reclamando, a gente vê que, assim, muitas coisas do que esse jovem tá falando, ele tem razão. São erradas, né? Coisas, está sofrendo determinadas violências, determinados assédios, determinados abusos que não deveriam estar acontecendo. Perfeito. Até porque se um ambiente nem permite esses questionamentos, a gente já percebe que é um ambiente que tem insegurança psicológica, né? Que é, infelizmente, a grande maioria dos ambientes em que as pessoas têm medo de questionar, têm medo de colocar até seus limites, suas vontades, de falar, olha, eu trabalho até tal horário, eu nessa função não faz sentido eu fazer isso. Não por uma postura de arrogância, mas porque o combinado não sai caro. Não quer dizer que você nunca vá poder fazer algo que foge do seu escopo. Não, mas de novo, por quê? Por quê? E vai ser quando? Quantas vezes? Vai ser só dessa vez? Acho que, de novo, as pessoas têm medo de conversar e de fazer esses combinados. E quanta coisa não poderia ser resolvida. Você sabe que eu até, há 2 semanas atrás, eu vi uma reportagem que também ficou famosa no LinkedIn, gerou muita polêmica, porque falou que os jovens, eles não estão mais tão interessados em cargos de liderança e que provavelmente a gente vai ter uma crise nos próximos anos, ou que vai talvez dar mais trabalho para a nossa geração e para gerações até mais velhas que vão ainda topar ficar com esses cargos de liderança. E aí, quando você olha na reportagem, muita gente que não leu, interpretou, fala, mas é claro, esses jovens estão preguiçosos, não querem. Mas quando você olha, é que você entende que o contexto da maior parte das empresas de liderança é muito avassalador, é muito tóxico, exige muito. Exige, sim, você abdicar a mão de muita coisa da sua vida para você ter, às vezes, nem um salário tão alto assim, mas só para uma posição de destaque em que você vai ter que lidar com muito pepino, com muitas pessoas, e que você só vai ser cada vez mais cobrado. E tem muita gente que tá contente com o cargo de especialista, não preciso ter ninguém abaixo de mim, eu faço meu trabalho e tô aqui, tô de boa, tô, sabe, ganhando pro que eu posso fazer. Não deveria ter um problema nisso, e o problema é a forma como o trabalho ainda se desenrola na grande parte das empresas, né? Exatamente. E aí você tira o espaço do jovem. O que eu mais ouço, por exemplo, dos jovens é eles falando, eu já vi que não deu certo pro outro. Por que que eu quero isso pra mim? Então ele vê o burnout, né? Que a gente... É uma coisa recente a gente falar sobre burnout, falar sobre esgotamento do trabalho. É recente a gente falar sobre... por exemplo, a gente olha, que não é tão falado, mas se a gente olha, as mulheres, elas tendem a ser demitidas quando voltam na licença maternidade e tem, mais da metade... Na licença maternidade, é um dado, assim, alarmante. Eu não sei exatamente qual é, mas é como se fosse isso, assim. 1/3 quando volta da licença e metade até 2, 3 anos depois que voltou a trabalhar. Então, é uma juventude que olha pra isso e fala assim, cara, eu não quero isso, eu não vou. Olha só, essa mãe aqui deu errado. E aí começa a questionar tudo, questiona se vai ter filho, questiona se aquele ambiente de trabalho é um ambiente de fato saudável, vê o pai e a mãe tendo burnout, ou trabalhando absurdamente, tendo crescido sozinho. E olha e fala, não quero isso, eu não quero passar minha vida trabalhando sem ter o tempo de ver o pôr do sol, sem ter tempo de dar um mergulho no mar, sem ter tempo de conversar com os meus amigos, de jogar meu videogame, de fazer as minhas coisas. Estão errados, né? Estão errados. Deveria ser normal, né? Não deveria ser nenhuma questão a ser discutida. Então, vamos começar a trazer um pouco de soluções, até dentro do seu trabalho, dentro da consultoria que você fornece, o que você vê que talvez nos dê um pouco de esperança de como a geração Z pode ser mais incluída e como eles também podem se sentir menos frustrados, porque no fim das contas, esse ambiente de tanta incerteza e de tanta exclusão
tem impacto direto na saúde mental, não tem como fugir. Então, a gente já vê também muitos dados que mostram que eles estão entre a geração que mais tem problemas de crise de ansiedade, de depressão. Qual é a esperança que a gente pode ter, Magá? Nos ajude. Eu acho que, caminhando para o papo que a gente teve, eu acho que o primeiro passo é destinar a responsabilidade de quem tem que ter responsabilidade. Uhum. Então, a gente tem muito esforço para pensar como esse jovem é problemático e pouco investimento de tempo, de salário, de projeto, para pensar em como ajudar, em como tornar pontes, isso ponte, né? Então, liderança, pai, mãe, instituições, a responsabilidade sobre os jovens é do sênior, não é do júnior. Não dá para exigir que o jovem tenha os comportamentos, venha pronto para o mercado. Então, acho que esse é o primeiro passo, né? A gente precisa que as empresas invistam mais. A gente olha quando a gente fala de treinamento corporativo, por exemplo, mais da metade da verba das empresas é destinada a treinamento de liderança. Uhum. E aí, ok, então vamos incluir nesse treinamento de liderança, treinamento de liderança para a liderança entender como se responsabilizar e ajudar esse jovem. Uhum. Que normalmente dentro dos treinamentos de liderança a gente tem muita coisa voltada para resultado, para número, para bater meta, mas e para essas questões, né, que a gente tem dentro das empresas relacionais? Os jovens não vão parar de chegar. A gente sempre vai ter jovem entrando no mercado de trabalho. Porque a juventude se renova e a gente continua tendo problema. Quando era geração Y entra no mercado de trabalho, era a mesma polêmica. Uhum. Sim. Então, tá na hora da gente quebrar. Então, acho que a primeira coisa é a gente responsabilizar quem deve ser responsabilizado. Legal. A gente investir em soluções para pesquisa para entender melhor esse jovem, em soluções que tornem esse ambiente de trabalho menos tóxico e mais colaborativo. Eu brinco muito que, assim, antes a gente era que é tipo, que fala quem pode, obedece quem tem juízo, né? Tipo, não sei se falei exatamente a frase. Manda quem pode, obedece. Uhum. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Agora a gente já tem uma outra perspectiva, que a gente fala muito sobre educação, não é sobre mandar, é sobre mediar conhecimento. O que eu sei, o que você sabe, o que a gente constrói junto. Então, tem mudanças de perspectivas que são importantes da gente considerar também. Então, responsabilizar, investir, e eu acho que também acompanhar, né? Não adianta só deixar, beleza, eu já fiz aí meu workshop na empresa, se virem. Não, existe uma necessidade de acompanhamento também. Nossa, olha essas dicas aí. Inclusive, você que está nos assistindo, mande para o RH da sua empresa, para as lideranças. Você sabe que agora eu lembrei de uma história, porque eu acabo dando muito treinamento para estagiário. E é muito legal. Uma vez eu dei o mesmo treinamento para um grupo mais sênior e para os estagiários. Nossa, o brilho nos olhos desses estagiários de participarem, e eles chegam vulneráveis, sabe? Se abrindo, e a coisa flui mais, e é mais rica, e tem uma troca tão boa. E eu já começo, inclusive, falando, olha, vocês estão num ambiente, isso deveria ser normal, esse desenvolvimento desde o começo. Infelizmente não é. Então aproveitem muito, porque esse programa de desenvolvimento para estagiários, desde o primeiro dia que você entra, empresas que investem em treinamento de liderança, inclusive para estagiários, querendo acreditar que eles vão ser líderes, são empresas que já são visionárias e já estão vendo que não adianta você lutar já contra. Já estão vendo que vai dar errado lá no Você precisa, gente, qual que vai ser a geração predominante nos próximos anos? A gente precisa trazer isso para a realidade. Tem empresa que já viu, porque assim, o visionário, ele é justamente isso, ele antecipou um problema, para aquele problema não estourar no colo dele. Exato. Então, tem empresas raríssimas, sabe? São a gente conta nos dedos quem tá de fato fazendo algo inovador dentro desse ponto. Cutuco as empresas sobre a questão de lembrar das juventudes, né? Com S. Porque eu vejo muitas empresas, já participei de alguns fóruns, né? De metas sobre, eu preciso atrair os melhores estudantes das 10 principais universidades do país. E essa é a meta. É um pouco mais fácil, né? Você lidar com um jovem ali que já fala o seu inglês, que já teve acesso a isso, a essa educação, que já tem as suas experiências. Você já tá fazendo um recorte, né? Já tá fazendo um recorte. Então, acho que é importante dar só uma cutucada.
Gadinha, que existem muito mais jovens, né? Só 20% dos jovens entram na universidade. Então, quando a gente olha só para esse recorte, a gente está desconsiderando a maior parte do Brasil. E que eu tenho para mim que esse número vai aumentar até, nem só por uma questão de privilégios, mas pela questão que a gente estava falando até de utilidade. Muito jovem vai entender que fazendo cursos mais rápidos, mais expressos e mais práticos, vão conseguir ter uma profissão, uma carreira muito mais focada para o que eles de fato querem do que uma faculdade. Afinal, acho que 7 em cada 10 pessoas já da nossa geração já fizeram algo diferente do que se formaram. Eu me incluo, talvez você também se inclua nisso, apesar da gente usar as coisas da nossa formação, mas a gente já não segue mais. Então, é interessante a gente olhar para isso realmente com esse papel questionador. E eu queria te perguntar, assim, até você como consultora, como você vê a importância desse marketing pessoal e o que você orienta os jovens para eles conseguirem acreditar também mais em si, na sua própria capacidade e, consequentemente, se venderem mais? Porque também é uma fase, todo mundo que foi jovem, não importa a geração, se lembra o quanto que você fica muito mais reticente e inseguro em relação a tudo que você é, né? Então, como que você consegue fazer com que esse jovem se empodere mais e tenha um marketing pessoal que talvez abra mais portas? Eu acho que passa por 2 lugares. Primeira coisa, tem um copo aqui na nossa frente. Vou vender esse copo pra você. Você quer comprar? Quanto você me dá nesse copo aqui? Me dá um preço aí, pode falar. Me dá um valor. Te dou R$6. Ótimo. Esse copo aqui, ele não é um copo qualquer. Esse copo aqui, ele tem um design diferenciado. Se você for entrar nas lojas e tentar procurar um copo igual a esse, vai ser difícil você encontrar. Então, além disso, esse copo aqui, quando você bebe a água, você consegue, como ele é um copo de boca larga, você consegue sentir o odor do líquido, você consegue ter uma experiência muito mais 360. Então, esse copo aqui, ele é um copo que te traz uma experiência diferenciada na hora de beber. Você quer comprar o meu copo? Ela fez marketing mesmo, gente. Eu tô aqui chocada. Ela conseguiu pegar a boca larga do copo rapidamente. Caramba, ó. Aí eu pergunto, esse copo vale mais ou menos do quando eu te perguntei pela primeira vez? Por que a gente aumenta o valor? Porque aí eu brinco muito sobre isso, falo muito sobre isso. Valor não existe. Não existe. O que faz uma bolsa valer R$30 ou R$3.000 não é... É claro que a gente tem uma questão de matéria-prima envolvida, mas quando a gente tira a matéria-prima, tudo aquilo é construção, é crença. Então, assim, a primeira coisa para você se vender melhor você precisa acreditar que você tem valor. Se você não acreditar, você está indo para a sua entrevista de emprego, você está indo para o mercado de trabalho, que nem o copo inicial, que é: oi, tudo bem? Contrata aí. Então, a primeira coisa você precisa reconhecer o seu valor profissional. Porque quando você reconhece, tudo que tem mais valor é mais fácil de vender. Tudo que a gente acredita é mais fácil de vender, né? Porque eu olho e falo: não, pô, esse copo aqui tem potencial, um copo bonito, vai ser moleza e vender pra ela, hahaha. Aí eu vou e penso: olha, ele é assim, eu formato a boca do copo, vou te dando características que vão preenchendo aquilo, porque eu olhei e falei: não, isso aqui eu vou conseguir vender melhor. Então, da mesma forma, primeira coisa é reconhecer o seu valor, né? Não deixar que a outra pessoa te dê o preço de quanto você vale, sem saber quanto que você vale, o esforço do seu trabalho. Trabalho é a troca de tempo por dinheiro. Então, o que você faria com o seu tempo se ele já tivesse pago, né? Você estaria trabalhando, você estaria na praia, você estaria viajando, você estaria com seus filhos, você estaria com a sua família, com seus amigos. O que você faria? Então, é muito precioso, né? A troca do tempo por dinheiro que o trabalho traz. Então, a gente aprender a se valorizar é um caminho. E a segunda coisa é a oralidade, saber falar. Não se envergonhar. O marketing, ele foi muito julgado durante muito tempo. Tipo, isso aqui, eu não vou falar disso, porque parece que é da boca para fora, né? E eu falo, o marketing bem feito, ele é feito em cima de verdade. Se você fala alguma coisa que você é de verdade, tem como comprovar aquilo, é um marketing bem feito. Agora, tu não vai falar que você é o que você não é. Aí você já tá fazendo um marketing que amanhã, dia seguinte, você vai ser desmascarado. E aí não precisa. Muito legal. Acho que vai para esses 2 lugares. Adorei pensar sobre isso, pensar sobre essa valorização e sobre como
as pessoas acabam sentindo nas entrelinhas aquilo que a gente fala. Então, mesmo quando a gente força, que a gente está acreditando que a gente é uma coisa e fala outra coisa, nas entrelinhas da nossa comunicação a gente passa sinais que a gente não está acreditando nisso e a pessoa percebe. Principalmente pessoas mais experientes ali na comunicação, nessa percepção humana. Então, realmente, a gente precisa se empoderar de fato de quem a gente é, né? Assumir isso por inteiro. E pra gente começar a caminhar pro final, infelizmente, do nosso papo, queria trocar contigo um pouco sobre até a questão da saúde mental, que a gente já permeou algumas questões mais de emoções, de frustração, mas tem um estudo super interessante que eu trouxe aqui, da Academia Americana de Medicina do Sono, porque a gente fala bastante aqui sobre sono, Magá, o Cuidando de Você tem esse foco também dentro dos pilares de saúde mental na higiene do sono, e tem esse estudo que mostrou que tem 2 gerações que sofrem bastante com um fenômeno que eles chamam de Sunday Scaries, né, que seria o pavor de domingo. Então, tem muita gente que perde o sono no domingo por pensar na semana de trabalho, por já ficar frustrado, por não estar feliz. E as 2 gerações que mais sofrem com isso são os millennials e a geração Z. Nessa pesquisa, eles mostraram que 32% dos jovens da geração Z e 34% dos millennials, eles frequentemente têm algum tipo de dificuldade para dormir nas noites de domingo em comparação com outras noites da semana. Então, quando a gente olha para esse estudo, a gente vê que um dos fatores que provavelmente mais está abalando essa geração é o fator profissional, até porque todo mundo, mesmo que você não seja jovem, tão mais jovem, ou seja um jovem mais idoso como eu, você sabe o quanto que nesse começo de vida adulta, você quer se desenvolver profissionalmente. Então, você pode estar ali com as suas paixões, com seus desejos, mas essa é uma questão primordial. Então, obviamente que o trabalho vai afetar muito. Então, como que você vê hoje, até nas pessoas que te procuram o teu trabalho, que você pode, assim, apoiar e dar uma certa tranquilidade para quem não está feliz com o contexto hoje. Até para entender que é um processo, que é uma construção, que às vezes as coisas não melhoram do dia para a noite, mas que ele pode se apoiar numa busca e se apoiar em outras coisas para conseguir ter essa força, até ele chegar num ponto em que ele se sinta mais satisfeito. Eu acho uma ótima pergunta. Eu acho que a gente tem um lugar no trabalho. E eu falo muito isso dentro do processo seletivo, que fica muito claro. Mas isso permeia toda a nossa vida profissional, que é a sensação que no trabalho, aquilo que está sendo dito sobre nós, ou se você foi demitido, é como se o trabalho te validasse como pessoa. E eu falo muito isso principalmente para quem está procurando emprego, porque parece que cada não que você recebe numa entrevista de emprego é porque você não é uma pessoa legal, uma pessoa boa. Então, eu costumo trazer muito a visão da empresa, né? A empresa, quando ela está procurando um profissional, ela não está procurando a melhor pessoa. Ela está procurando qual a melhor pessoa para preencher a vaga que eu tenho disponível. Tá. Então, isso já coloca numa perspectiva de que não é exatamente... que não é você, é de fato a empresa. Então, se você está procurando emprego e está com dificuldade de encontrar, é claro que existem algumas coisas que a gente pode, às vezes, adequar no currículo, na forma como você fala na entrevista, mas isso não te torna um péssimo pai, uma péssima mãe, um péssimo filho, um péssimo marido, um péssimo amigo, uma pessoa que não é digna de afeto, uma pessoa que está devendo, que está precisando... Não te torna nada. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o trabalho, ele tem esse peso na nossa vida, porque hoje a gente tem uma sociedade que o trabalho é meio que a base da sociedade, a sociedade é a base do trabalho, por isso que a gente está em crise, né? Porque a gente está cutucando uma coisa que é muito a pulsação da economia, né? São o trabalho, os trabalhadores. Então, isso faz com que a gente confunda algumas coisas, a nossa vida pessoal com o nosso trabalho. Então, primeira coisa é isso, a gente saber separar. Então, até pensar na hora da gente se apresentar, né? Eu vejo isso muito em São Paulo, que as pessoas, quando se apresentam, elas já se apresentam
indicando a sua profissão, né? Uhum. Sou a Ana Letícia, eu sou criadora de conteúdo. E não E quando não se apresenta, a outra pessoa já pergunta, mas o que você E faz? o que você faz? Então, tentar fazer aquele exercício de lembrar que mais, né? É claro que o trabalho é muito importante, eu me orgulho muito do meu trabalho, gosto de falar sobre ele, mas tem que também lembrar que da onde eu vim, quem são, qual é a minha origem, quais são os meus outros hobbies, né? Não que o trabalho seja um hobby, mas quais são os meus hobbies, que não seja só gastar o tempo todo pensando, trabalhando. Então, é importante a gente compor esse indivíduo de mais características. Senão a gente fica só dentro dessa pulsação e aí domingo dá essa tristeza mesmo. Porque você olha e você fala, nossa, eu vou caber naquela caixa minúscula do trabalho, que às vezes é um problema com o chefe, às vezes é uma questão salarial, às vezes é porque o mercado está em crise, você vai ser demitido, ou porque você está desempregado e segunda-feira é o momento de você voltar a procurar emprego, né? Porque os RHs voltaram a trabalhar, as pessoas estão ali e a coisa volta. Então, é isso. Acho que é importante a gente saber separar o indivíduo do indivíduo que trabalha. Muito legal essa reflexão toda. Gente, eu espero que você tenha aprendido tanto quanto eu. Se você quer continuar aprendendo com a Ana, quais as redes sociais onde as pessoas podem te achar? Gente, vocês me acham lá no Ana Letícia MH, no Instagram e no LinkedIn, e no canal Futurana, no TikTok e no YouTube. Então, se você jogar canal Futurana ou Ana Letícia MH, você vai me achar de algum jeito, e aí você vai, a partir do momento que você me acha de todas as redes, né, com todo o meu conteúdo. Então, acessem, mandem as mensagens para vocês também. Olha, te ouvi lá no podcast, porque aí eu já vou entendendo, Legal. né, da onde as pessoas vêm. Muito obrigada pelo convite, adorei. É um tema que eu amo falar. É um tema que eu acho que precisa ser mais falado, então eu acho muito legal ter trazido esse assunto aqui. Ah, eu que agradeço. Foi uma delícia bater esse papo, trazer luz para esse tema que é tão importante e que gera tanta dúvida na cabeça das pessoas. Eu tenho certeza que depois de ouvir esse episódio, muita gente vai até quebrar, quem sabe, algumas crenças limitantes aí sobre conflitos geracionais. Mande esse episódio para mais gente se beneficiar, para mais gente escutar. Se você gostou, para continuar recebendo os conteúdos, não sei qual plataforma você está nos ouvindo, mas dê o seu like ou 5 estrelas, o que tiver aí, para cada vez mais pessoas também continuarem recebendo. E olha, eu já quero te convidar de novo. Adorei ter você aqui. Obrigada pelo papo. Obrigada, eu amei. Só me chamar. Me chama que eu venho. Então, convidado. Até uma próxima. Até!